A celebração do Pentecostes, que celebramos hoje, como disse no início, é uma festa muito importante. Aliás, no ano litúrgico, no calendário litúrgico, é a segunda festa mais importante. A primeira é a Páscoa, portanto, central na vida dos cristãos. A segunda festa mais importante é o Pentecostes. Só depois é que vem o Natal, porque o mistério da nossa salvação e da presença de Cristo em nós através do seu Espírito são, obviamente, a grande presença e o grande objeto de fé da nossa parte. Nós, quando rezamos o credo, naquela forma mais longa, dizemos que acreditamos em Deus Pai, que acreditamos em Jesus Cristo, depois dizemos que creio na Igreja, creio no Espírito Santo e, como sucedânea do Espírito Santo, creio na Igreja una, Santa, Católica e Apostólica. Nós acreditamos na Igreja não por ela ser uma multinacional ou uma ONG, mas acreditamos que ela é habitada pelo Espírito Santo. Eu gostava de começar por vos ler um pequenino texto de um patriarca de Antioquia, morreu em 2012, Inácio Azim, um grande homem, muito culto, muito espiritual, que nos anos 80, num sermão, numa conferência que fez ao Conselho Ecuménico das Igrejas, falou de como é que seria a Igreja, ou como é que pode ser a Igreja sem o Espírito Santo e de como é que é a Igreja com o Espírito Santo. É um texto pequenino, que eu certamente alguns a maior parte já os conhecerá, mas eu ainda assim vou lê-lo. Dizia assim então o patriarca de Antioquia: sem o Espírito Santo, Deus é um ser distante. Cristo é um personagem do passado. O Evangelho é letra morta. A Igreja é uma simples organização. A autoridade é dominação. A missão é propaganda. O culto é evocação. E o agir cristão é uma moral de escravos. Mas com o Espírito Santo e no Espírito Santo, o universo é elevado e clama pelo reino de Deus. A presença de Cristo ressuscitado é reconhecida. O Evangelho é força de vida. A Igreja significa comunhão trinitária. A autoridade é um serviço libertador. A missão, um Pentecostes. A liturgia é memorial e antecipação do mistério. E o agir humano é divinizado. Conseguimos perceber as diferenças de uma Igreja sem o Espírito Santo e da Igreja com o Espírito Santo. E a Igreja em que eu acredito, e creio que todos acreditamos, é numa Igreja com o Espírito Santo. Embora às vezes possamos pegar naquilo que da Igreja tem de menos santo, que são os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas maneiras mesquinhas de ver as coisas, que possam deformar o sentido total da Igreja. Recuso-me a acreditar numa Igreja tipo multinacional. Recuso-me a fazer da mensagem de Jesus uma propaganda. Não pode ser. Mas, como digo, infelizmente, às vezes na Igreja encontramos disto. Uma instituição que tem que funcionar com as suas hierarquias, com as suas coisas. Vamos embora. Não. Sem o Espírito Santo, a Igreja não tem alma. Funciona, mas não tem alma. E o que nos faz viver e o que faz a Igreja resistir é esta alma, este Espírito Santo que habita em nós e que habita na Igreja. À luz das 3 leituras que nós hoje escutamos, eu gostava de falar de como é que o Espírito Santo na Igreja e na vida de cada um de nós pode ter aqui uma boa intervenção e qual é o perigo de nós não entrarmos no dinamismo do Espírito Santo. O Evangelho falava-nos de paz. Jesus, as primeiras palavras que diz depois de ressuscitado, quando se encontra com os discípulos, é: a paz esteja convosco. Podíamos pensar que era assim que os judeus se cumprimentavam entre eles, o shalom que nós ouvimos do hebraico, era assim que as pessoas, nós dizemos bom dia ou olá, os latinos dizem salve ou ave, e podíamos dizer, bem, Jesus, como falava hebraico, tratou os seus discípulos por shalom, mas não é esta paz de bom dia ou paz de olá. Jesus já tinha explicado capítulos antes de ser preso, quando disse: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não vos-la dou como o mundo a dá.
É esta paz que Jesus nos dá. E é esta paz ligada à unidade que nos falava a segunda leitura. Se não houver paz, não há unidade, mas há divisão. Então nós cristãos não podemos ir pelos caminhos da guerra, nem da violência, nem podemos andar nos caminhos da divisão. Sabemos o que isso significa na nossa família, o que é uma família em guerra, em que as pessoas não se entendem, em que atiramos umas culpas de uns para os outros, o outro é que teve sempre a culpa, e se eu reagi foi porque o outro começou. Sabemos bem o que é o espírito de divisão numa família, que acaba por destruir. Mas também percebemos o que é isso na igreja. O que significa de conflitos dentro da própria igreja, muitos deles conflitos de interesses. Também percebemos o que é a divisão. Mas eu gostava hoje de vos falar, se calhar, da pior maneira de nós estarmos na igreja e do pior ataque que nós podemos fazer à paz e à unidade que o Espírito Santo nos quer trazer, que é a maldicência, o dizermos mal. Nós também sabemos o que é. Ninguém gosta que digam mal de si. Nem nas costas, mas nas costas a gente não ouve. Ninguém gosta que digam mal de si. Mas nós às vezes gostamos de dizer mal não só uns dos outros, mas sobretudo dizer mal da igreja à qual pertencemos. Este espírito de divisão, este espírito de conflito que se encontra entre os católicos da Igreja Católica, às vezes muito santos, muito devotos, mas muito pouco a favor da unidade e da paz. Há 3 meses atrás foram apanhados 4 ou 5 padres, todos de batina, daquelas batinas à antiga, com aqueles cabeções que quase mal dá para dobrar o pescoço. Foram apanhados numa tertúlia online a dizer mal do Papa Francisco e a desejar-lhe a morte. A desejar-lhe a morte. O bispo apanhou e já estão com processos em cima, porque obviamente o Papa Francisco não é o diretor-geral da Igreja. Não é? Mas isto é muito perigoso. Porque estas pessoas que não quero criticar ninguém, nem julgar ninguém, mas estas pessoas tão devotas, que às vezes até têm escrúpulos de comungar na mão, porque a mão não é digna, mas depois para dizer mal, a mesma boca que comunga Jesus é a mesma boca que fere os outros, e isso já não há problemas de consciência. Nós não podemos andar na Igreja Católica assim, com espíritos de divisões, com espíritos anti-Espírito Santo, com atitudes que não promovem a paz, nem promovem a unidade. Karl Rahner, que foi um teólogo do século passado, uma vez usou esta imagem da Igreja. Diz, a Igreja é comparada a uma mãe. A uma mãe muito velhinha. Mas ninguém bate na mãe. Imaginemos-nos nós, pais ou mães, ou que tivemos pais e mães, os nossos pais não foram 100% corretos. Tiveram algumas coisas na vida, como nós não somos 100% corretos. Já tivemos deslizes ao longo da vida. Mas não deixaram de ser nossas mães. Se os nossos filhos se portarem mal e se fizerem coisas terríveis, não deixam de ser nossos filhos. Podemos dizer-lhes, estou aqui, não estiveste bem, isto eu não concordo, mas não deixam de ser nossos filhos. A mesma coisa em relação à Igreja. É óbvio que não sei, mas agora temos que dizer que sim a tudo, não. É a segunda coisa que eu vou dizer. É óbvio que há coisas terríveis na Igreja. Esta história dos abusos que nós ainda estamos aqui a querer ultrapassar, mas isto é terrível. O mau comportamento de membros da Igreja, não falo só de padres, nem de bispos, nem de frades. O mau comportamento de alguns membros da Igreja Católica, isto envergonha qualquer um. Mas pergunto, a Igreja é só isto? A Igreja é só isto? A Igreja só tem mal dentro dela? Com que espírito é que nós estamos dentro da Igreja? Com o Espírito Santo? Ou sem o Espírito Santo? Porque sem o Espírito Santo é tudo mal. Com o Espírito Santo não é que seja tudo bem, mas temos uma esperança de poder transformar as coisas. E isto faz a diferença. Quando se fala de unidade, não se fala de uniformidade. A Igreja não pode ser uma forma onde todos temos que entrar ou sim. Não. A Igreja é diversa. A segunda leitura de hoje, muito bem escolhida para este dia, a dizer é um só corpo, mas muitos membros.
Quem já passou por problemas de doença sabe o que é um órgão não funcionar. Sabe o que é, não é? Puxar pelo corpo e o corpo não reagir. Porque este órgão não está a funcionar, porque aquele está a colapsar, porque aquele não está a reagir. É a mesma coisa na igreja. A unidade não quer dizer uniformidade. Temos todos andar pela mesma bitola. Não. Porque o Espírito Santo desce sobre todos e age em todos de uma maneira diferente. E por isso é que São Paulo falava dos diversos dons para o bem comum, ao serviço dos outros. Nós às vezes damos graças a Deus pelos dons que Ele nos dá. Mas será que não percebemos ainda que a melhor maneira de nós darmos graças a Deus pelos dons que nos dá é colocá-los ao serviço dos outros? Eu canto muito bem no chuveiro. Ora, boa. A gente quer é que tu cantes bem na igreja. Ou que te inscrevas num bom grupo para dares louvor e glória a Deus pela tua voz. E às vezes são coisas tão pequeninas que nós não valorizamos e que damos muitas graças a Deus, mas que depois esquecemos de que a maior graça que nós podemos dar a Deus é o serviço da nossa vida, a entrega da nossa vida. Às vezes pessoas de mais idade, não é crítica, hein? Também já vou às mais novas, mas as pessoas de mais idade dizem assim, eu tenho 78 anos, mas ainda estou aqui fresca, ou fresco. Ainda vou ao ginásio, ainda faço as minhas coisas, ainda vou ali, eu não sei o quê, não me sinto nada velha. E a gente pergunta assim, e para a igreja, o que é que tu fazes? Tu que tens tanto tempo para tudo, que te ocupas para não ficares em casa, não sei o quê, o que é que fazes para a igreja? Como é que tu dás glória a Deus da tua saúde, do teu tempo livre, colocando-o ao serviço dos outros? Muitas vezes, nestes voluntariados em que nós participamos, as pessoas com menos tempo acabam por ser as que mais tempo dão. É impressionante. Conheço 230 e tal voluntárias só da Associação João XIII. E nós vemos gente que trabalha a semana toda, com trabalhos puxados, e ao fim de semana conseguem tirar uma tarde para fazer o voluntariado. Gente que consegue articular as coisas ao domingo, em família, para poderem sair uma vez por semana, de 15 em 15 dias, uma vez por mês, mas para não viverem o domingo no egoísmo. Nós que temos tanto tempo para tudo, e estas pessoas mais velhas, muitas delas com 70 e tal anos já têm que estar formadas, obviamente, mas como é que têm uma vida ativa, cheia do Espírito Santo, ao serviço daqueles que precisam? E depois auto-excluímos. Eu acho que já não consigo fazer nada. Mas tu já estás assim, não vale a pena. Pergunta a alguém se podes fazer alguma coisa, que esse alguém te dirá que sim. Não se pode dar 4 horas, dá-se 3. Não se pode dar 3, dá-se 2 ou 1. Como é que eu giro a minha vida em relação a ela ser templo do Espírito Santo? E os mais novos, para não se rirem dos mais velhos, a mesma coisa. Não, porque eu tenho que estudar. Muito bem. Sexta-feira à noite. Vou sair. Bonito. Então eu estudo. Ao domingo não vai à noite, não vai à missa, porque teve que estudar. Mas ao sábado à noite já pôde ir para a discoteca e para a noite para se distrair. E as horas nas redes sociais? Não podiam ser convertidas em tempo para dar aos outros? E isto é o que significa pôr os dons a render ao serviço da comunidade, como dizia São Paulo, para o bem comum. Não vou ser muito chato, senão depois nunca mais cá vêm. E a terceira coisa é o espírito de alegria e de missão. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a proclamar as maravilhas de Deus. A alegria é um dos muitos frutos do Espírito Santo. Se calhar alguns já se contentariam em fazer propaganda de Jesus. De facto, há alguns católicos que só fazem propaganda de Jesus. Eu dizia a semana passada que a melhor maneira de nós falarmos de Jesus é através daquilo que nós experimentamos. A minha experiência de Jesus. Aquilo que eu sinto. Mas o Pentecostes, a expressão não é muito de acordo com o Espírito Santo, mas eu vou usá-la, empurra-nos, manda-nos para a frente. Vamos embora. Não é para ficar fechado em casa. Não é para ficar na tristeza. Não é para ficar no medo. É para ficar na alegria e teres o sentido da missão. Se há uma coisa que o Pentecostes nos diz hoje, é que a Igreja é a missão.
Não é a igreja tem missionários. Não é a igreja tem missões. A igreja é missionária. O que significa que cada membro da igreja é missionário a partir da sua realidade. E assim como muitas vezes digo que a caridade começa em casa, porque há muita gente a fazer o bem fora de casa, mas depois em casa sabe Deus, a mesma coisa com a missão. Às vezes, mas eu gostava de fazer 2 anos de missão num país africano. Começa aqui com 1 vez por semana. Dá o teu tempo de férias, 1 semana, 1 mês, para tu poderes fazer aqui alguma coisa. Com alegria. E em nome da igreja. Isto é o mais bonito que nós podemos fazer a nível de testemunho. Com alegria e em nome da igreja. Todos os anos faço celebrações da palavra com alunos do 12º ano, por causa do colégio onde eu estou. E em algumas celebrações, no final pergunto-lhes, vocês estão num colégio católico, aprenderam aqui muita coisa da religião, o que é que vocês levam daqui para a vida? Colégio católico, o que é que vocês levam para a vida? Ouve-se falar pouco de missas, ouve-se falar pouco de comunhões, mas quase todas as turmas, quando eu pergunto isto, me dão 2 coisas com as quais se identificam e às quais ligam à Igreja Católica, ao serem católicos. Primeira, os bons dias que fazem. Todos os dias fazem um bom dia através de um tema espiritual. Ou à sexta-feira de uma frase do Evangelho do domingo a seguir. Cada dia tem uma mensagem e eles, 10, 15 minutos da primeira aula, é sobre o bom dia. Cada dia um prepara e fala com os outros. E quando a gente lhes pergunta porquê o bom dia, dizem porque eu posso refletir, porque eu posso exprimir aquilo que eu sinto, porque aquilo ajuda-me a transformar um bocado a minha vida e a minha maneira de ver. E a segunda coisa, essa é, se houvesse percentagem, 90%, solidariedade. É o que levam como referência da Igreja Católica, solidariedade. E fazer um voluntariado, ser solidário, é viver com alegria e é ser testemunha de Jesus e estar bem envolvidos na missão. Ficarmos acomodados no nosso canto, a viver no nosso egoísmo, não é acolher o espírito de alegria e de missão que o Espírito Santo nos quer dar. Rezemos pela Igreja, pela sua unidade e que ela respeite a diversidade. Rezemos por cada um de nós, membro da Igreja, para que se coloque ao serviço da Igreja e através da Igreja. E vamos pedir ao Senhor que nos contagie a todos com o fogo do seu Espírito, na alegria e no compromisso do testemunho. Que assim seja.